Senhoras e senhores, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro panorama semanal em vídeo, onde nessa aula nós vamos conversar um pouco mais, com um pouco mais de detalhes ali, sobre o nosso panorama semanal que você vem recebendo no seu e-mail praticamente toda semana. Se você ainda não recebe o nosso panorama semanal, todo domingo à noite, toda quarta-feira à noite, eu mando no seu e-mail as minhas visões e as minhas expectativas para o mercado ao longo da semana. No domingo eu envio para você o material a respeito do mercado nacional. E na quarta-feira é uma edição especial sobre Forex e mercado estrangeiro. Para você fazer parte, tem aqui na descrição desse vídeo o acesso exclusivo para uma aula onde você vai se inscrever ali numa pequena pesquisa. Você tem direito a uma aula onde eu mostro para você os 3 principais motivos que fazem você perder dinheiro todos os dias no mercado financeiro. E a partir disso você vai começar a receber no seu e-mail esses panoramas que nós vamos falar um pouquinho aqui. Quero saber também, obviamente, a opinião de vocês, né? Se essa leitura aí em vídeo, esse bate-papo em vídeo aí, vai agregar valor na sua leitura, no seu ensino aí. Então quero muito saber o feedback de vocês aqui nos comentários para a gente poder ver se a gente consegue melhorar ainda mais aí a dissolução desse conteúdo para vocês. Beleza? Bom, vamos lá, vamos ver qual que era o nosso panorama aqui. Esse daqui, pessoal, é um panorama do dia 30 de outubro, que é basicamente o começo da nossa semana, né? Esse aqui seria o último panorama semanal do último domingo. E aqui a gente divide o nosso panorama em algumas situações. Primeiramente, mercado brasileiro, depois nós temos ali um pouco índices importantes e no final temos uma atualização da leitura de Forex que nós falamos ali na quarta-feira. Também tem um pouco do calendário econômico. Não deixe de responder aqui a pesquisa de satisfação, porque é muito importante eu saber o que você está achando desse material. E assim, é um material muito denso, um material extremamente completo para você ter ali um grau de conhecimento e para você aprender ali detalhes de forma gratuita, tudo isso utilizando o meu método operacional. Então, para você, mais uma vez, receber esses panoramas, aqui na descrição desse vídeo tem um acesso para você fazer ali a inscrição numa aula exclusiva e como bônus dessa aula você vai receber ali os panoramas, tá? É extremamente importante também você ficar atento aí aos e-mails, todo domingo às 20 horas e toda quarta-feira às 20 horas é o horário que eu divulgo esses panoramas, então crie o hábito de checar ali o e-mail essa hora para que você possa ter ali acesso à informação o mais rápido possível, ok? Pessoal, em relação ao mercado brasileiro, a gente separa aqui basicamente índice dólar e ali futuramente, futuramente não, ali mais para baixo você consegue ver o índice Ibov que a gente utiliza para a gente fazer nossas movimentações em ações, né, nossas movimentações em papéis. A gente pega aqui operações de destaque que nós tivemos ao longo da semana. Lá no Forex a gente faz análises para o mercado que está ocorrendo, né? Já que lá no Forex a gente não tem nenhum impedimento em relação a oferecer esse tipo de informação, diferentemente aqui do índice, né? Então a gente faz tudo uma movimentação extremamente detalhada, né? Uma observação extremamente detalhada aí a respeito das movimentações, tá? Bom, começando então pelo índice, né? O que nós tivemos ali de movimentações nessa semana? Deixa eu deixar separado aqui o panorama da última semana, porque a gente vai fazendo ali uma comparação, né? Para você ver a importância de você acompanhar em detalhes não só os estudos de mercado que eu faço para vocês todos os dias aqui no YouTube, né? Porque principalmente as operações que nós destacamos aqui no panorama semanal de índice dólar, elas estão presentes nos estudos de mercado. Então, todos os dias antes, né, o dia anterior ao pregão, eu faço estudo de mercado aqui no YouTube, a gente marca as principais regiões, comento com vocês ali a respeito das regiões de maior destaque, de maior probabilidade de movimentação institucional, e ali você vai fazer suas operações no dia seguinte.
E aqui no nosso panorama semanal a gente fala sobre essas operações de uma maneira mais detalhada, como se a gente fosse fazer ali um comparativo do que aconteceu, do que era estudado acontecer e do que realmente aconteceu. Aqui, por exemplo, dia 31, né, segunda-feira. Essa semana foi uma semana bem complicada por conta de fatores políticos, né, por conta dos nossos resultados aí das eleições e também por conta do feriado que acabou sendo aí no meio da semana. Muita gente emendou, muita gente foi viajar. Eu, inclusive, peguei alguns dias aí para tirar um pouco de folga, né, e preparar bastante conteúdo para vocês. Então, a semana foi uma semana aí de baixas movimentações. Eu, particularmente, operei um único dia essa semana, que foi aqui no dia 3, foi esse trade aqui. O dia das eleições eu não pensei em operar de jeito nenhum. E na sexta-feira também eu não identifiquei nenhuma operação que fosse ali de acordo com a minha leitura. Então a gente vai falar especificamente tanto do dia 31 quanto do dia 3 aqui no índice. O que a gente tinha aqui na presença do dia 31? Muita gente, pessoal. Todo mundo sabe que a vitória das eleições se deu pelo governo Lula e isso acabou interpretando ali no mercado como uma situação desfavorável. Então existia a formação de um viés por parte dos operadores de que esse cenário seria um cenário muito ruim. Tanto é que no dia 31, quando as bolsas americanas, né, estavam no pré-market, nós tivemos ali o EWZ, que basicamente é o nosso índice futuro, né, o nosso IBOV dolarizado. Ele chegou a cair bem próximo de 4% lá no pré-market americano. As ADRs da Petrobras chegaram a bater menos 10% de queda lá fora. Então, tudo isso foi gerando um sentimento de pânico, tudo isso foi gerando um sentimento de medo ali no investidor brasileiro. E que quando o mercado abriu, ele abriu com quase 4% de queda. Então, a gente teve um gap ali de quase 5 mil e poucos pontos. Que se você observar esse movimento de queda, né, esse gap aqui, ele aparece, né? A abertura aparece. Observe aqui a formação de uma região de liquidez que a gente vinha tendo aqui nos últimos dias. A presença desses fundos duplos aqui é uma formação conhecida pelo varejo para a gente ter aqui uma manipulação dessa região. Então era uma região que existia muita gente querendo comprar aqui no toque dessa região e muita gente querendo vender no rompimento desse fundo, acreditando na continuidade de queda. Quando você une todos esses fatores ligados ali à informação da eleição, que o mercado estava caindo 10% lá fora, Petrobras, que o mercado estava caindo 4% lá fora, o EWZ, que o mundo ia acabar, e etc, etc. Isso foi gerando um pânico, isso foi gerando uma crise ali com os operadores, principalmente os operadores do varejo, que quando o mercado abriu, né, ele demorou um pouco para abrir por conta do leilão estendido, mas quando o mercado abriu, a gente pôde observar logo no primeiro candle ali, dos primeiros minutos, uma quantidade catastrófica, né? Uma quantidade gigantesca de pessoas fazendo vendas nessa região, que obviamente é uma região de fundo, né? Que é uma região de desconto, que é uma região onde a gente dá preferência para movimento comprador. Tudo isso por conta do viés, tudo isso por conta de acreditar que o mercado ainda não tinha precificado esse fato, né? Se as pesquisas são verdadeiras ou se as pesquisas não são verdadeiras, eu não estou aqui para julgar esse mérito, mas, querendo ou não, o mercado vem precificando esses resultados desde o primeiro turno. Então a gente tem o índice, praticamente o dólar, trabalhando num range de consolidação muito amplo, em que o mercado já vinha precificando essa possível vitória do governo do PT. E aí, quando isso de fato acontece, né, obviamente o institucional aproveita desse cenário para dar uma manipulada muito forte, porque esse ponto que nós temos aqui é um ponto que a gente já conhece, que tem uma liquidez absurda. Então nessa região você teria ali os dois coelhos com uma cajadada só, né? O institucional conseguiria forçar o movimento, fazendo com que as pessoas acreditavam que ali existiria uma possibilidade de cair, como, por exemplo, ele já gerava para ele a própria liquidez para ele poder fazer um movimento de compra. E o que a gente observa? A gente observa o varejo vendendo 40, 50 mil contratos e o institucional comprando 5 vezes mais isso, que gerou o preço subir ali no movimento praticamente direto e reto, como vocês podem observar ali, quase 6 mil pontos, né? Muita gente ficou desesperada porque não sabia o que fazia, muita gente quebrou porque estava fazendo preço médio, porque estava acreditando no movimento de queda, né? O dólar, em vez de subir, caiu, então todo mundo ficou assim, com cara de barata, não sabia o que estava fazendo, mas na verdade, quando a gente tem situações de medo e situações de pânico extremo no mercado, é nessas regiões, nessas situações que o institucional vai aproveitar para fazer uma manipulação, que é nessas regiões, nesses acontecimentos, que o institucional vai aproveitar para gerar um efeito manada contrário, para que ele pudesse gerar liquidez para ele realizar as suas posições. E foi isso que aconteceu aí no dia 31.
nessa movimentação aí de alta do índice, né, o que estava indo contra basicamente as observações ali da grande maioria do mercado. Aqui no dia 3, nós tínhamos o índice trabalhando entre algumas regiões, tanto de oferta quanto demanda. A gente tinha uma região principal para a gente pensar em movimento de compra, né? Porque a gente tinha uma referência de movimento sendo este movimento aqui, com a região de equilíbrio logo aqui na parte do meio, né? A gente tem aqui o mercado fazendo essa leitura numa leitura principal. Numa movimentação secundária, a gente tem o mercado ganhando referência a partir do momento que ele rompe esta estrutura aqui, o que vai gerar para nós aqui um sell side liquidity e um buy side liquidity nessa parte de cima, onde o equilíbrio está basicamente nessa região de extremidade aqui, né, do meio, e aqui você tem a presença de uma região de desconto e aqui uma região de prêmio. Essa região de desconto está numa região favorável para a gente pensar em compras. E o mercado abre dentro dessa região aí de desconto. Uma vez que ele abre dentro dessa região de desconto, infelizmente a gente não consegue pegar a oportunidade da entrada de risco, porque o mercado não avança ali para executar as nossas ordens numa movimentação da entrada de risco. A gente tem ali como principal alvo de uma possível operação aqui de compra na primeira região de prêmio, ali a gente tem no primeiro ponto de oferta dentro da região de prêmio, que no caso seria essa região aqui que originou basicamente o gap. Então você tem aqui esse ponto como sendo o nosso alvo, e aqui seria o ponto em que a gente acreditava possivelmente fazer uma compra. Porém, o mercado não executa a nossa entrada de risco nessa região, o que faz necessário a gente aguardar uma entrada por confirmação, uma entrada onde nós chamamos de confirmation entry, é uma entrada com confirmação, e a gente depende do time frame menor, a gente depende, no caso aqui, do time frame de 1 minuto no índice, uma vez que a gente tem essa leitura do mercado acumulando em cima do nosso order block de demanda, né? Existe aqui uma expectativa do mercado explodir para cima à medida que ele capturar a liquidez em algum ponto. O primeiro movimento aqui, ele rompe o nosso choque. Se ele rompe o nosso choque e já faz um teste dessa região, nós, teoricamente, já podemos validar o ponto de demanda compradora. Aqui, quando o mercado retorna, a gente tem a presença de um Fair Value Gap, a gente tem a presença do imbalance gerado pelo esse movimento muito forte, né? Esse movimento aqui que você pode observar desse candle estourando o mercado para cima, é um movimento muito forte que causa um desequilíbrio no preço. E uma vez que ele causa esse desequilíbrio no preço, ele causa esse desequilíbrio entre a oferta e a demanda, é extremamente necessário que o operador volte depois para acabar de executar as ordens que não foram executadas anteriormente. Então ele precisa fazer um teste dessa região do Fair Value Gap. Como a gente tem a validação da região de demanda por conta do rompimento do choque da entrada de confirmação, quando o mercado retorna até o Fair Value Gap, a gente tem essa oportunidade aqui, ó, com 1.300 pontos de alvo, que seria a última região ali de oferta vendedora, e um stopzinho atrás da região de 245 pontos. Uma vez que o mercado pega a nossa entrada, um payoff de 5,31, e ele executa rapidamente esse movimento a favor do nosso alvo com uma operação simplesmente rápida, limpa e objetiva, né? Você tem ali uma leitura extremamente clara de tudo que você está fazendo, de tudo que está acontecendo no mercado. O mercado nem sequer volta para te dar um pouco de calor ali, ele acaba ficando um pouco de paviozinho aqui, né? Capturando liquidez nesse ponto, depois ele avança rumo ao nosso alvo nessa região aqui. Do dia 3, inclusive esse trade também está lá no meu Instagram, @GabrielPinotti. Se você quer saber também detalhes de mais operações, basicamente o meu diário de trades está lá no Instagram, então dá uma olhada lá. Tem muito conteúdo bacana, muita coisa legal, muito vídeo bom em que eu falo sobre pontos importantes do mercado também, tá? Na sexta-feira, o mercado de índice basicamente não se mexeu o suficiente para mim entrar numa operação. Aqui, por mais que nós estamos numa região de oferta vendedora, dentro de uma região de prêmio desse movimento principal, né? Por mais que aqui seria um ponto em que eu acreditaria possível fazer uma movimentação de venda, por conta dessa situação que nós tínhamos ali, tanto o payroll quanto o Fed tinha acabado de divulgar a taxa de juros ali, eu preferi aguardar uma movimentação de confirmação e não entrar numa entrada de risco igual eu mostrei ali agora há pouco. Então eu estava especificamente esperando uma entrada com confirmação. Essa entrada com confirmação não ocorreu, porque uma vez que o mercado quer me dar uma confirmação de queda, ele precisa romper alguns níveis importantes. Por exemplo, ele não rompeu a mínima do mercado, ele não rompeu a mínima do mercado de novo, não tinha nenhum candle que fechava abaixo dessa região.
para que, por exemplo, eu pudesse romper essa estrutura de queda e validar aqui um order block, por exemplo. Então não teria como eu validar essa região aqui de oferta vendedora sem antes eu perder a estrutura. Então não existia aqui o requisito completo da leitura da entrada de confirmação, o que simplesmente fiquei sem operar e acabei pegando 1.300 pontos ao longo da semana, que é uma semana que eu nem ia operar de fato, né? As operações do índice são basicamente essas aqui, inclusive elas estão em detalhes aqui abaixo no panorama. Se a gente for seguir agora para o dólar, a gente vai poder observar aqui também algumas situações bem similares, né? Porque a gente estava, obviamente, nós estávamos aqui numa movimentação do dólar, no gráfico de 60 minutos, é bem possível a gente ver isso. E se você pegar os meus estudos de mercado das últimas semanas, você vai ver que eu falo muito sobre essa região de liquidez, né? Porque aqui o mercado de dólar ele ficou numa extremidade, ele ficou negociando ali na metade, né, numa região de equilíbrio dessas extremidades, dessa região de consolidação, o que numa movimentação de consolidação como essa, o nosso foco tem que estar lá nos pontos extremos. Então seria a região de oferta na parte superior, a região de demanda na parte inferior. Toda essa região de equilíbrio que está no meio do gráfico, ela não tem muito destaque porque ela é uma região que acaba tendo muita manipulação, uma região feita ali para os desesperados operarem, para os desinformados operarem. Então não é um ponto em que a gente tem ali um destaque na nossa movimentação, tá? É simplesmente a região de equilíbrio, a gente deve ignorar numa consolidação como essa, simplesmente porque existe a possibilidade de ter muita manipulação, muita trocação de lote ali desnecessária, né? A sua relação risco-ganho não fica bacana no meio do caminho. E claro, no dia 31, né, depois de muito tempo, o mercado abre lá em cima no topo, próximo a uma região de extrema liquidez, que no caso seria esse topo aqui. Então a gente já sabia que seria uma região que o mercado poderia capturar liquidez vendedora. Ele abre naquela região e ele tem o mesmo comportamento do índice. Muita gente acreditando que o índice ia cair, por exemplo, né? A gente tem a nossa correlação inversa no dólar, o que poderia fazer o dólar subir ali, chegando próximo aos R$6. Acontece que o mercado faz o inverso. Tem muita gente acreditando que o mercado iria subir. O que ele faz? O institucional captura toda essa liquidez, principalmente porque está rompendo regiões de topos aqui. Então o varejo estava acreditando numa continuidade da alta, aliado com essa vitória do PT, poderia causar um cenário catastrófico de dólar ali nas extremidades. E o institucional se aproveita de todo esse fator, de todo esse pânico, de todo esse medo, acaba empacotando essa liquidez ali, estopando todo esse movimento, onde a gente tem aqui uma oportunidade de entrada logo na abertura do mercado, ali próximo à abertura, onde você tem um payoff de 8,4, né, 197 pontos de dólar de lucro para 23 pontos de dólar e meio, né, 23,5 de stop. Agora, uma coisa que eu quero deixar aqui em detalhes para vocês é a possibilidade da entrada nessa região de fundo, uma vez que depois de muito tempo o mercado volta a testar essa liquidez de venda aqui de baixo, e é uma região que eu gosto muito de observar, porque esta região de liquidez é extremamente líquida, extremamente forte, então tem muito dinheiro alocado nesses fundos. Muita gente tem intenção de montar operações ali próximo a esses fundos. E o que acontece simplesmente que no mercado de sexta-feira nós ficamos ali praticamente deitados, né, acumulando ao longo das 10 da manhã até as 5 da tarde quase, acumulando contratos dessa região de fundo. Então aqui existiu um volume muito grande de negociações com uma expectativa de movimentação na alta. Mais uma vez o mercado não deu oportunidade de entrada por risco, né, de risk entry. Então seria necessário a gente pegar essa entrada que está, por exemplo, aí na tela, que é uma movimentação de entrada de confirmação. Então o mercado, uma vez que ele rompeu o choque do time frame principal, né, a gente tem ali uma movimentação que validaria uma zona de demanda compradora, e uma vez validada essa região de demanda compradora, a gente teria expectativa do mercado ir testar a última região de oferta, que no caso seria esse ponto que jogou o preço para baixo. Então você tem ali uma oportunidade muito grande, né, de estar negociando o dólar ao longo dessa semana, porque existe a possibilidade do mercado de testar essa região de oferta vendedora ali, né, nessa parte superior do mercado, tá? Bom, dando sequência à nossa leitura aqui do nosso panorama, vamos falar um pouquinho sobre o Ibov, então, que também teve movimentações fantásticas ali, né? A gente tem aqui no Ibov, gráfico de 60 minutos, algumas movimentações que eu utilizo
para dar entradas em papéis, tá? Então eu acompanho sempre a carteira teórica do Ibovespa, porque eu acredito que é muito mais simples, né? Muito mais fácil de você extrair uma leitura daqui para aplicar essa leitura em papéis ou talvez até em ETFs, né? Por exemplo, o BOVA11, se você não quiser se aproveitar ali de ficar comprando picados papéis do Ibov ou somente os de maiores proporções do Ibov, você pode se dar ao luxo de comprar um ETF, que é basicamente um índice que pode ser negociado, né? Então você tem ali a oportunidade de estabelecer as regiões de onde você quer comprar e onde você quer vender, e uma vez nessas regiões você vai fazer o trade de BOVA11, por exemplo, tá? Nessa semana, duas oportunidades fantásticas que nós tivemos ali, com possibilidade de valorização. A gente tinha uma possibilidade inicial de valorização de 7% do Ibovespa nesses pontos, acabou se valorizando 6%, né, já está de bom tamanho. São pontos importantes que você, inclusive, pode ficar até posicionado depois. E aqui nós temos o mercado rompendo essa região aqui, essa estrutura, na verdade, de continuidade de alta. E uma vez que o mercado rompeu essa estrutura de continuidade alta, né, a gente tinha, primeiro ponto, quando ele rompeu esta estrutura, a gente validou essas duas regiões primárias, está até escrito aqui primário, e quando o mercado ele não voltou até essas duas regiões aqui de demanda, porque ele segura num Fair Value Gap deste imbalance, porém, pelo fato do mercado estar numa região muito próxima à zona de equilíbrio, a gente acaba ficando de fora desse movimento. A gente aguarda o mercado avançar mais uma vez e dar a confirmação da estrutura, o que abre para nós aqui duas regiões secundárias de compra. A primeira a gente acabou tomando stop de 1,8%, se eu não me engano, que foi basicamente aqui, mais ou menos nessa região, e depois a segunda o mercado ofereceu a oportunidade de entrada no risco, né? Onde a gente teria aqui o movimento de compra com stop logo abaixo aqui dessa região de 1,24 e a possibilidade do alvo ali de 5,91. É um payoff excelente, principalmente se você opera papéis e principalmente se você quer fazer alguma operação estruturada com opções, né, ou alguma coisa desse tipo. E claro, uma vez que o mercado, esse aqui é o gráfico de 60 minutos, quando você cai para o gráfico de 15 ou até mesmo para o gráfico de 30 minutos, você consegue ver a presença do mercado ganhando esse nível de liquidez aqui, né, que eu até marquei aqui esse cifrão, que você vai poder observar que seria, na verdade, um movimento de troca de característica do movimento secundário, que uma vez que você teve a entrada de confirmação nesse ponto, entrada de risco nesse ponto, uma vez que ele rompe aqui essa região do choque, você tem a sua entrada de confirmação sendo nessa região. Então, se você não conseguiu pegar a entrada nesse ponto do dia 26, você teria uma nova oportunidade de pegar o trade também no dia 3 de novembro. E ali, obviamente, o mercado já fez todo o andamento do trade, avançando ali 4% para 1,2% de risco. Isso daqui em papéis também, pessoal, você tem um resultado aí de quase 6,5% em menos de 3 dias, com uma leitura extremamente objetiva como essa e uma tomada de decisão simplesmente utilizando uma lógica de negociação, né? É um resultado fantástico. E tudo isso a gente vem falando. Todos os relatórios, todos os panoramas de mercado, eu venho mostrando para vocês a minha visão do que está acontecendo nos índices, do que está acontecendo no índice futuro, no dólar, no eurodólar, no pound, no ouro, no S&P. Então eu faço um detalhamento de tudo que eu estou observando ao longo da semana, tudo que eu venho observando aí ao longo do tempo. E chama a atenção de vocês para esses pontos. Para quê? Para que você pegue ali o feeling, para que você pegue ali a leitura acontecendo, né? E para que você aprenda a ter esse discernimento de entrar numa região boa, de escolher uma região melhor, de saber como que pode ser ali a interpretação de uma pessoa que tem 10 anos de experiência no mercado. Então, é um material educacional de extrema qualidade, que se você seguir esse material, só com esse material que eu abro para vocês gratuitamente, seja se você for meu aluno ou não, está disponível para você. Você pode aprender muito com esse material. Então, você consumindo esse material e dando a devida importância para esse material, vai fazer você colher frutos muito rapidamente, tá? Leitura do Ibov, mais uma vez, uma leitura extremamente linda. E aqui, tá aqui no nosso
no nosso panorama da semana passada, né, o Ibov, para você poder comparar aqui a movimentação. Então tá aqui, ó, o primeiro trade que eu falei para vocês foi essa região aqui que nós tivemos o primeiro stop de 1 ponto alguma coisa, e aqui depois a compra, que seria esse movimento aqui, né, com o foco aqui nessa região vermelha, que é essa região vermelha aqui que nós atingimos, que foi aqui o movimento de alta, né. Então estava aqui no nosso panorama, mais uma vez, todo a movimentação detalhada do que eu estava aguardando, toda a movimentação detalhada do que eu estava visualizando para esse índice ao longo das próximas semanas. Tá? Aqui também tem uma outra oportunidade, que é uma oportunidade de pair trading, onde a gente tinha ali um gráfico comparando a performance do nosso índice futuro, do nosso Ibovespa e da Vale 3. Então a gente sabe que a Vale tem uma grande participação na nossa carteira teórica aí, do Ibovespa, e a gente conseguiria observar aqui nesse gráfico, em laranja seria a Vale, em preto seria o índice futuro, em azul seria o Ibovespa, né? Você pode observar aqui que o índice futuro é o Ibovespa crescido de juros, e aqui, no caso, a Vale estava com um movimento completamente desfavorável, né, extremamente descorrelacionado do que seria o comum, né, a partir dessa data. Então você vê que ela vem seguindo o movimento tradicional dela, que é basicamente uma cópia, né, dos outros ativos, e a partir daqui ela faz um movimento nada a ver, que não teria muita correlação aqui, ela segue um pouco de correlação, mas quando teve ali o lançamento desse relatório da semana passada, né, no domingo passado, o mercado estava fechado aqui com 6,53% de queda, né, do que seria o ponto ideal para ela estar, né? A Vale deveria estar aqui, mas na verdade ela estava aqui, onde esse intervalo existe uma possibilidade da gente lucrar essa distância, esse spread. Então aqui você teria duas opções, você pode fazer um long short aqui, você pode vender esses dois ativos aqui e comprar Vale, né? Ou você pode fazer ali simplesmente só a compra de Vale. Então aqui no caso, o mercado seria comprar a Vale, né? O ideal aqui seria você comprar a Vale que está desvalorizada perto do que ela era para estar, perto do que seria o preço dela ideal, e aguardar com que ela valorize, né, que ela voltasse aqui para o preço tradicional do mercado, seria o preço que ela deveria estar trabalhando. E, obviamente, você pode acompanhar aqui também, eu vou até abrir um novo layout de gráfico aqui para eu fazer o combinado dos ativos. Aqui a gente vai colocar o Ibov, por exemplo. Eu vou colocar aqui no gráfico de 60 minutos, 5 minutos. Vou adicionar aqui o índice futuro. Eu vou adicionar a Vale 3 aqui também. A gente vai fazer aqui as nossas mesmas colorações para que você possa ver a importância que é você trabalhar no mercado de uma forma mais objetiva, né? De uma forma mais ideal. Vamos fazer aqui o zoom e aqui você já consegue perceber o seguinte, ó. Esse movimento aqui, né? Esse movimento de alta é esse movimento aqui, tá? Então esse aqui é o nosso... A partir do momento que a gente começou a perceber que havia uma coisa errada ali na Vale. Então esse daqui seria o ponto nosso que eu circulei aqui no último panorama semanal. Quando eu marquei aqui essa diferença, que foi o dia que eu fechei esse relatório, né? E eu marquei essa diferença de 6,53, nós vamos olhar aqui, ó, que é basicamente esta região aqui, tá? Então, basicamente, essa região aqui seria esse ponto aqui do nosso gráfico. E repara o que aconteceu depois, no caso, se você tivesse comprado o Vale aqui no dia 31, né, que seria esse ponto, buscando ali o retorno dela até o preço ideal do índice, o preço ideal do Ibovespa. Você passou aqui um períodozinho curto, né, algumas horas ali de calor. Então, se você comprou aí na casa dos 10%, você teria passado aí quase 1,5% de calor, e depois o mercado voltou para o movimento centralizado dos três ativos. Então você acabou lucrando aí esse spread com a valorização do papel, uma vez que ele voltou a buscar
o seu comportamento natural do mercado. Então eu deixei isso também, eu deixei essa oportunidade aí, né, de você conhecer esse tipo de operação no Panorama, que é uma operação chamada de pair trading. E eu deixei você atento em relação a isso, ó, coloquei lá, ó, fique de olho nessa possível movimentação no topo ao longo dessa semana, porque tem uma janela ali de aproximadamente 7%, seja pelas eleições, seja não por qualquer outro motivo, mas o Ibov, por exemplo, ele tem 14,20% de composição da Vale 3. Então não teria lógica, né, ela ter um afastamento, ela ter uma desvalorização tão grande perto dos outros, se aqui ao longo de anos, né, ela teve uma correlação extremamente favorável a esse movimento, tá? Bom, S&P, tá aqui então a nossa leitura do S&P, vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu no nosso S&P 500 aqui. Há aqui duas movimentações, esse é o gráfico de 60 minutos do S&P. E nós podemos observar aqui, né? Deixa eu deixar do mesmo jeito para ficar igual. E aqui a gente consegue observar. Cadê minha janela? Aqui. Aqui você consegue observar a mesma movimentação ali do S&P. Então, esse movimento aqui, qual que era a nossa expectativa do S&P? A gente estava aqui numa região que predominantemente era uma região de venda, uma região de oferta. As regiões azuis eram regiões que a gente teria interesse comprador. E essa região em azul aqui seria uma região de alvo desse movimento vendedor. Então a gente teria a expectativa do mercado se desvalorizar até essa região de alvo, tá? Repare que essa movimentação aqui é esta movimentação aqui. Uma vez que nós encontramos aqui a região de oferta, ele ofereceu para a gente a possibilidade de uma entrada de risco. Porém, eu acabei não pegando a entrada de risco e fui pegar numa entrada de confirmação tempo depois que estaria marcada ali na nossa tela. Então existe a possibilidade de você imediatamente ter entrado aqui nessa região, uma vez que ele deu a nossa condição para entrada de risco nesse ponto de venda. Porém, não acabei pegando essa movimentação e acabei entrando numa confirmação. Por quê? Uma vez que o mercado perdeu ali toda a nossa referência do movimento principal e acabou perdendo o choque do time frame menor, acabou validando toda a entrada da região de oferta vendedora, que no caso aqui a validação foi não de um order block, mas de um fair value gap. Eu acabei entrando aqui nesse toque do fair value gap, onde ele deu essa oportunidade de queda, até sair um pouco mais cedo, essa oportunidade de queda de 141 pontos no S&P para esta possibilidade aqui de risco de 21,75. Né? Então você teria aqui uma movimentação extremamente fluida, né? O mercado praticamente foi lá, beliscou a ordem e caiu. Por quê? Porque você está trabalhando a favor do institucional, você está trabalhando a favor do operador profissional, você está fazendo uma leitura profissional de toda essa movimentação. E isso faz com que você esteja sempre a favor da leitura do movimento principal, do movimento secundário. Você está agregando ali as regiões de oferta, as regiões de demanda, você está vendo se tem excesso de oferta, você está vendo se tem excesso de demanda, você está operando literalmente como um profissional aí no mercado. Então você pode observar que a leitura que nós fizemos no S&P, a expectativa que nós tivemos no S&P aqui e a movimentação que o S&P fez depois, tanto é que aqui depois também deu uma compra, essa compra não deu por entrada de risco, ela deu única e exclusivamente por confirmação, ela veio também na mesma região. Então aqui, lembra que eu falei, a gente tinha expectativa de vender aqui, sair aqui, que é aqui, né? E depois comprar aqui. Então o mercado fez a venda, que foi essa venda aqui, e depois o mercado veio e fez a compra, que é essa compra aqui. Tá? Então você tem tudo isso já mostrado para você aqui no panorama, onde você vai se atentar a isso e você vai ler todo o panorama, interpretar as imagens. Se você clicar, vai abrir ela do tamanho maior, você consegue ler todas as regiões, você consegue entender um pouco da minha leitura, você consegue utilizar isso em benefício
para você aprender bastante, para você melhorar suas operações. Aqui, o movimento de compra, se eu trazer de 1 hora para 15 minutos, você vai ver em maior destaque tanto a entrada de confirmação daqui, né, que o mercado perdeu o choque do movimento secundário, tem região de liquidez aqui, o mercado poderia capturar a liquidez dessa região, uma vez que ele rompeu essa região aqui, ele voltou a capturar todo o dinheiro que estava aprisionado nesse reteste do Fair Value Gap. Lembra que eu falei que quando existe um desequilíbrio, o mercado pode voltar lá para corrigir esse desequilíbrio e avançar? Exatamente acontece aqui. E uma vez que a gente sai no alvo e toca na região ali de compra, ele não dá para nós a entrada de risco, mas ele perde novamente a estrutura do gráfico secundário, ele volta, executa sua compra aqui, inclusive no paviozinho, 2 vezes. Se você não entrou nessa primeira vez, ele te dá aqui mais 2 oportunidades de entrar e nós seguimos ainda esse movimento. Não foi zerado esse movimento. A gente tem como alvo essa região aqui de demanda que se originou nesse movimento de queda. Se a gente for estabelecer um alvo técnico mesmo, seria novamente a região vermelha, só que eu acredito aqui nesse movimento de teste dessa região aqui de base, desse movimento de queda, antes do mercado chegar lá, tá? Então eu estou priorizando ali um trade de 6.5 de payoff para tentar pegar ali essa movimentação de uma maneira mais conservadora, vamos falar assim. Então no S&P a leitura está aqui, e uma vez que ele rompeu esse fundo, uma vez que ele rompeu essa região, agora, esse movimento de mitigação aqui vai transportar o dinheiro para as regiões mais líquidas. Então eu quero interpretar como vai ser o movimento dele aqui, porque isso daqui é uma região de prêmio também. Então aqui pode me dar a oportunidade do mercado reverter a mitigação aqui e vir testar níveis inferiores aqui deste ponto. Ah, Gabriel, mas ele pode passar dessa região aqui e vir a mitigar só aqui em cima. Melhor ainda, a gente vai vender mais caro, com foco aí no sell side menor desse gráfico de 30 minutos. Então você tem que acompanhar este movimento que está subindo agora, porque ele está no movimento secundário de subida, né, uma mitigação de subida, com uma movimentação principal de queda, que já foi feita ali o alvo dela, e agora ele está transportando o dinheiro, ele tem que levar o dinheiro da zona que não tem liquidez para a zona que tem uma liquidez maior, tá? Então isso vai fazer você ter essa leitura aí do mercado. Continuando, agora a gente vai entrar um pouquinho na questão do Forex, lembrando que o nosso panorama de domingo ele tem como foco principal a gente falar do mercado nacional, tá? O panorama de Forex, exclusivamente de Forex, ele acontece às quartas-feiras. Eu vou até abrir aqui um pouquinho para vocês como que é um panorama de Forex. Ele tem um nível de detalhe muito maior do que o do mercado nacional, porque por se tratar de Forex, eu tenho essa possibilidade de falar com um pouco mais de detalhes, né? E aqui eu separo a nossa leitura em 2 etapas. Eu separo isso em análise, e depois da análise tem os trades que ocorreram na semana e que estão ocorrendo. E aqui você pode ver que eu faço uma análise do euro-dólar, da libra, do ien, do ouro, tá? E nesse movimento aqui, eu faço análise de todos os time frames que eu acredito serem relevantes na minha visão de mercado. Então, tudo que eu estou observando aqui, ó, euro-dólar eu faço diário, 4 horas, 60 minutos, tudo com comentário, tudo bem escrito, tudo bem mostrado, que você pode clicar, vai abrir para você em detalhes, tudo que eu estou esperando acontecer, tá? Então, ó, eu estava falando para vocês aqui o seguinte, ó, esse movimento de Fair Value Gap, eu estava esperando uma venda aqui nessa região. Depois você pode ver aqui na aba dos top trades, que são os trades que aconteceram, né? Você pode ver a venda aqui, nesse movimento. Você pode ver aqui todo o detalhe depois da reentrada da venda, né, o acompanhamento dessa venda. Aqui a venda indo para o alvo, então tem uma reentrada dessa venda. Então você tem todo o detalhe, você tem todo o trade passo a passo de tudo o que aconteceu. Você tem ali desde a análise até a execução. Isso de trades que aconteceram, que estão acontecendo e que podem acontecer. Então é de extrema importância você consumir esse material, porque você pode pegar oportunidades, por exemplo, como essa, que aqui o mercado estava dando uma possibilidade de reentrada
aqui por conta desse liquidity raid, e quando a gente vê aqui o gráfico do euro-dólar, por exemplo, você vai ver que deu esse trade. Eu vou mostrar para você que deu esse trade tá aqui, ó. Deu tanto esse trade na venda quanto o trade na compra. Se você olhar aqui no nosso estudo, a possibilidade da reentrada estava aqui. Então eu estava aguardando o trade chegar até lá. O trade chegou até lá com a divulgação da taxa de juros do Fed. Deu a entrada, foi imediatamente no alvo. Lá embaixo, aqui no azul, eu estava aguardando a confirmação da compra. A confirmação da compra deu aqui. Tá? Então você tem essa leitura toda no nosso panorama. Tudo no nosso panorama. Seja na Libra, seja em todos têm o mesmo nível de detalhamento, todos têm o mesmo nível de leitura, tá? Tanto de top trades quanto de análise. Eu faço o movimento de análise e tudo que eu espero acontecer na semana. Então eu espero vender aqui, espero comprar aqui, espero vender aqui, espero comprar aqui, espero comprar aqui e vender aqui. E aí depois, ó, eu sei que a venda foi primeiro, porque eu estava esperando a venda lá, a venda veio aqui. E aí se você for acompanhar essa venda aqui no GBP USD, por exemplo, você vai ver que ela ocorreu e que ela deu um belo de um alvo, né? Você tem aqui, na verdade, 3 vendas que ocorreram aqui. Essa daqui, que é a principal, que é essa que começa aqui em cima, né? Essa venda principal, que é essa que está marcada aqui, que estava ocorrendo, inclusive, né? E aí você tem uma possibilidade de entrada de risco, que é essa primeira, uma possibilidade de entrada de confirmação, que é a segunda, e aqui uma reentrada. Se você não conseguiu pegar nenhuma, tem mais essa oportunidade aqui. E se você conseguir, você pode pegar as 3. Né? Como a gente está trabalhando no Forex, a gente tem ali a conta Red, você pode fazer uma entrada em uma, aumentar sua posição na outra, aumentar sua posição na outra e tratar esses 3 trades como trades independentes. Tá? Então existe essa possibilidade de você fazer esse escalonamento da sua posição ali durante a sua operação, tá? Então tem ali o GBP-USD, tem ali o euro, o USD-JPY, né, que teve intervenção do Banco Central japonês aí nessa semana, tá? Tem toda aqui essa leitura do ouro também, tem tudo que a gente está prevendo ali para o mercado de Forex. Aqui no gráfico de 60 minutos, como eu já mostrei para vocês, né, a gente tinha essa possibilidade do mercado testar essa região deste bloco de ordem aqui em cima, que ele não aconteceu, ele foi acontecer depois que aquela reentrada que eu mostrei para vocês. A gente estava esperando vender aqui, na verdade, só que eu acreditava que o mercado poderia capturar a liquidez desses topinhos, né? Então você tem aqui o mercado fazendo a captura dessa liquidez e esperando a venda lá. Só que o mercado não chegou até aqui em cima. À medida que ele perdeu, né, ele fez o BOS aqui, ele perdeu a estrutura, ele deu continuação à queda, eu tracei um novo ponto de venda que foi lá que ele pegou a venda e continuou. Então não é você pegar isso daqui e ficar ali sentado esperando, né? E acabou. No próximo domingo ou na próxima quarta você olha o que aconteceu e perdeu a oportunidade. Você tem que utilizar isso daqui para dar seguimento no seu estudo, para dar seguimento ao acompanhamento do seu estudo, porque é um material para te oferecer uma capacidade de leitura e para você entender um pouco da minha leitura, da minha movimentação do mercado. Então é extremamente importante você consumir aí mais uma vez esse conteúdo, né? No nosso movimento da Libra, a gente tem aqui a expectativa da venda nesse ponto que seria a reentrada que eu mostrei para vocês aqui agora há pouco. Então a gente tem ali a venda acontecendo desde lá de cima, e que essa venda aqui, né, ela vem acontecendo desde lá de cima. Aqui no gráfico de 15 minutos, que é o gráfico que está marcado ali, tem esse movimento aqui que é o movimento de confirmação. Então olha só como que estava no relatório e olha o que aconteceu. Olha o relatório, esse relatório foi feito no dia 30/10, tá? A entrada inclusive se deu no dia 30/31. Então repara como estava aqui a movimentação, ó. O rompimento do BOS, a região da venda aqui na entrada de confirmação. Tá vendo aqui, ó, o mercado deu oportunidade da entrada de confirmação e está oferecendo uma reentrada no order block superior. Aqui, olha o que aconteceu, ó. Olha o que aconteceu aqui. Isso daqui é isso aqui. Isso aqui é isso aqui. Esse order block aqui é este order block aqui. Repara onde estava o nosso alvo, repara onde está o alvo. E se você acompanha o movimento, foi lá
deu a entrada aqui, seu stop está ligeiramente atrás da região e você está buscando o alvo no último ponto de demanda. Olha aqui o alvo, olha aqui o trade ocorrendo, tudo estava mostrando aqui, tudo estava mostrando no relatório o que poderia acontecer e aconteceu não só uma vez, mas aconteceu 2 vezes, né? Aconteceu aqui de novo, que na quarta-feira eu fiz um novo panorama e aí divulgamos o panorama. Você tem inclusive uma nova entrada no panorama aqui, que foi o que eu mostrei para vocês agora, que estava lá escrito reentrada. Então tá aqui também. Pessoal, todas as minhas observações do mercado, de todas as operações que eu faço para mim, eu disponibilizo para vocês ali toda a minha análise, toda a minha tomada de decisão. Pô, Gabriel, mas por que você faz isso ainda mais de graça? Primeiro, é um material de extrema qualidade para você aprender e ver que existe possibilidade de extrair lucro de tudo isso, né? Segundo, para mim também é um exercício muito bom de eu manter notas, de eu manter ali material das minhas análises. Então eu faço isso também em benefício próprio, para eu acabar, né, fazendo uma leitura melhor até mesmo das minhas operações. E uma maneira de eu ajudar tanto eu quanto vocês é oferecendo esse material aí. Vocês vão aprender, eu vou, além de aprender mais, eu também vou me deixar com um nível de análise ali muito mais elevado. E é um jogo de ganha-ganha, né? Todo mundo ganha. Mas é claro que você tem que aproveitar as oportunidades que eu dou para vocês aí também, né? Aqui o ouro, gráfico de 15 minutos, essa é a possibilidade que a gente tinha do ouro. Então a gente tinha acabado de zerar essa venda, que foi originada na semana passada, e a gente estava com expectativa de comprar aqui, tá? Então seria uma compra nessa região de fundo, e a venda a gente tinha acabado de zerar. Vamos ver como que foi ali o andamento do Shao no gráfico de 15 minutos, e olha lá, que coisa maravilhosa, né? Ó, aqui o que nós temos? A venda em questão é essa venda aqui, ó. A venda saiu daqui e zeramos aqui. Então foi essa venda aqui. Essa venda aqui. Tá? A gente tinha expectativa de comprar aqui nessa região de equilíbrio, que aqui no caso era uma região de desconto dessa referência, aqui, e era uma região de equilíbrio desta referência. Gabriel, como que eu sei qual que o mercado vai segurar? Não faço a menor ideia, se você descobrir, você me conta. Tá? Então a gente tem que trabalhar em todas as regiões. Aqui no caso eu fiz a compra, tomei o stop. Fui esperar onde a compra? Na outra região de desconto, que deu aqui esta compra, e que antes, quando ele deu o stop, ele voltou para mim na região de venda e me deu a venda. Então, você acha que eu estou preocupado com esse stop? Nem um pouco. Quando eu ganho 11 vezes, eu ganho 14 vezes. Quando eu perco 5. Eu perco 0,28, eu perco 1. Né? Perco 1 aqui, ganho 14 aqui, ganho 11 aqui. Então não é um jogo de quem acerta mais, né? De quem está mais certo, é um jogo de quem perde menos e quem consegue manter esse plano ao longo do tempo. Então tá vendo? Ó, extremamente normal, extremamente tranquilo você assumir e você encerrar ali uma posição que não foi a seu favor. Então no caso aqui a gente estava com expectativa de comprar aqui, a compra foi exatamente aqui nesse ponto, que foi esse ponto que o mercado tocou, a gente saiu da venda e já comprou, acabou tomando stop e depois o mercado voltou aqui em cima, que é aqui, ó, que são essas duas regiões aqui, o cinza e o rosa, deu a venda, voltou lá na região de baixo, que não está marcada aqui, que na verdade está marcada aqui, mas não está nesse gráfico de 15 minutos, está lá para cima, e depois o mercado deu a compra, tá? Todos os trades que eu pego estão no relatório, ok? Crude Oil, para a gente encerrar, o que é o Crude Oil? É o futuro de petróleo bruto, tá? É o CL. O que a gente tem aqui no Crude Oil? Ó, temos um stop aqui e esses 2 trades que foram esses aqui do relatório. Então essa venda que o mercado estava andando com expectativa de zerar aqui embaixo, foi zerada. Então tá aqui, a venda finalizou. Aqui nesse movimento de baixo, a gente tem expectativa agora de comprar para buscar a outra região mais líquida, que é a região de cima. O que a gente faz? Comprou aqui embaixo e a compra está lá. Então você acabou de pegar um trade de 6 para 1, um trade de 5 para 1, e aqui depois o mercado não voltou para me dar a compra, ele parou aqui embaixo, ó, e depois eu tentei fazer uma venda aqui e perdi 1. Então aqui, obviamente, esse 1 não faz nenhuma cócega
no resultado desses dois aqui. O foco tem que estar sempre no longo prazo. O foco sempre tem que estar em ganhar bastante e perder pouco e fazer operações com lógica. E eu quero que vocês utilizem o relatório para isso, para abrir ali os olhos de vocês para operações com lógica de negociação, utilizando a minha leitura, utilizando aí as observações de mercado que eu ensino vocês a fazerem, certo? Bom, pessoal, sei que ficou extenso, mas é um material extremamente denso, não dá para falar pouco, tem muito detalhe para você aprender aqui. Espero que você tenha gostado desse material. Não deixe de comentar aqui o que você achou desse panorama, porque ele vai ser necessário para eu saber se você quer que eu continue com esse panorama em vídeo ou que eu mantenho simplesmente só o panorama lá dos relatórios. Se você ainda não recebe o panorama semanal, na descrição desse vídeo tem ali aula exclusiva. Clica nesse link, você vai responder uma pesquisa minha de satisfação. E lá você, depois finalizando a pesquisa, você vai assistir uma aula e dessa aula em diante você vai receber no seu e-mail os panoramas, todo domingo às 20 horas, toda quarta-feira às 20 horas, tá bom? E não se esqueça, das 20 horas, domingo e quarta às 8 da noite, checa seu e-mail e já dá ali andamento aos seus estudos, ok? Não deixe de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, muito obrigado a todos, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.